Boa noite a todos. Gostei. Estou mais animado do que eu. Isso é ótimo. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É legal. Uma oportunidade que vocês estão renovando, né? E uma demonstração assim de grande paciência de vocês em me aturar aqui mais uma vez. Mais outra aqui. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos, sobretudo, entender as suas lições no caminho da nossa redenção moral. O tema dessa noite é um estudo singelo sobre o nada acontece por acaso. Nós todos, via de regra, atribuímos os acontecimentos das nossas vidas a algumas questões que não se encontram ligadas diretamente ao modo como elas devem efetivamente ser. Os acontecimentos da nossa vida, elas têm um propósito. Esse propósito é muito bem encadeado pelos nossos irmãos do plano espiritual, pelos irmãos superiores que cuidam de cada um de nós. E a gente lembra de uma questão muito importante, que é de nós enfrentarmos aqui, enquanto encarnados, vicissitudes, angústias, aflições, e a gente tem assim um sentimento muito grande de ser injustiçado, né? Porque muitas vezes a gente está levando aqui uma encarnação tranquila, nos julgamos pessoas boas, melhores, e no entanto a gente então, a gente fica procurando algumas explicações na injustiça, mas na verdade nada de injusto, nada em nossas vidas acontece por acaso. A gente ouve muito falar que nós devemos ser resignados, né, com as coisas que nos acontecem, e a gente fica pensando, caramba, ser resignado por sofrer. Há quem diga que espírita gosta de sofrer, o que é uma impropriedade, porque acho que ninguém sem consciência, no estado normal psicológico, há de gostar de sofrer, né? Na verdade, as coisas acontecem e a gente sente lá algum tipo de incômodo com aquilo, mas gostar, de fato, acredito eu que ninguém gosta. Aí a gente lembra que o Livro dos Espíritos nos fala do porquê que nós encarnamos, né? Na verdade, se nós temos uma vida espiritual, né, nosso objetivo é sermos somente espíritos, né? Porque a gente vem, então, aqui na Terra para enfrentar dores, sofrimentos, aflições, desgostos, né? Mas a necessidade exatamente é porque para que nós possamos nos tornar espíritos melhores, espíritos evoluídos, compromисsados com o bem, seguindo os ordenamentos de Jesus, nós precisamos nos tornar merecedores dessa condição através da nossa elevação moral, da nossa elevação espiritual. Isso acontece em cada uma das vidas que nós enfrentamos aqui na Terra. A gente precisa encarnar por conta disso. Cada vez que aqui estamos, no corpo físico, nós estamos tendo algum tipo de progresso. Progresso moral, né? Eu não falo do progresso material. Então nós temos essa necessidade, né? E cada um aqui tem o seu nível evolutivo, tem o seu propósito, seu planejamento reencarnatório para cumprir as coisas que efetivamente deve fazer na encarnação, buscando o caminho da evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um dos capítulos que eu pessoalmente mais gosto, né? Porque eu encontro ali muitas explicações para os acontecimentos da minha vida, e para mim ele é muito consolador. Me explica uma série de coisas que já aconteceram, e eu percebo até que ao invés de lançar um olhar de tristeza, eu prefiro lançar hoje um olhar de gratidão, porque aquelas coisas
que me incomodaram bastante em épocas passadas, me serviram de um estímulo muito grande e fizeram como fazem parte desse processo evolutivo. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele tem um dos itens que fala da justiça das aflições, né? É uma coisa que precisa ser muito bem compreendida por nós espíritas. A justiça das aflições nos diz que todo acontecimento que nos aflige, toda dor que nos alcança, toda angústia que passa pelo nosso coração é justa. E a gente fica pensando, como pode ser justo uma dor, uma angústia nessa vida em que estou eu aqui cumprindo todas as obrigações que devo cumprir? Porque nesse momento que a gente pensa assim, nós nos esquecemos de que as nossas angústias e aflições, elas derivam não só da nossa existência atual, mas como das nossas pretéritas existências, né? Nós trazemos no nosso baú nossas ações passadas boas e nossas ações passadas equivocadas. E as ações equivocadas que causaram dano a alguém, elas precisam ser reparadas. Nós precisamos promover o conserto dessas nossas falhas de caráter, dessas nossas falhas de atitude. E a oportunidade é exatamente na encarnação. Como a gente se compromissa a determinados acontecimentos antes de encarnar, e como nós temos o benefício do esquecimento, para que isso não nos tolde a visão enquanto aqui estamos em cumprimento a esse escalonamento, a gente não lembra, evidentemente. Então, acaba sentindo um sentimento de injustiça em razão de alguns acontecimentos que a gente não compreende naquele momento por que eles estão acontecendo. Mas eles têm a sua razão direta no nosso planejamento reencarnatório. Porque antes de nós encarnarmos, nós muitas vezes aceitamos ou entendemos que era necessário que a gente pudesse enfrentar esse tipo de situação. A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece por acaso. Há uma sequência natural de causas, efeitos, ação e reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência que é separada dos irracionais e confere a dignidade espiritual. Nós sabemos que os animais não estão sujeitos a esses enfrentamentos que nós enfrentamos. Porque, na verdade, as dores que nos acometem, elas são dores morais, né? São dores da alma. Ainda que a gente tenha algum comprometimento físico, por alguma razão, alguma doença incapacitante, o corpo sofre, mas a dor maior é a dor moral de enfrentarmos essa situação. Os animais, eles não têm esse tipo de sentimento, porque são seres ainda, são projetos ainda são irracionais, como nós chamamos, agem muito mais pelo instinto. Os animais, eles pertencem a uma criação divina para nos impulsionar no caminho da evolução, através do bom trato, do amor, do carinho, ou mesmo dos seus esforços para que nós possamos conduzir a nossa vida. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Livre das ilusões materiais, como no plano espiritual. Essa realidade se acentua, né? Quando a gente desencarna e está no plano espiritual. A gente percebe, nós tomamos conhecimento da nossa última encarnação e, dependendo do nosso estágio evolutivo, de outras ali. Mas naquele momento que a gente está desencarnado, nós podemos perceber os acontecimentos que naquele momento se revelam necessários à nossa evolução. Nós só podemos lembrar de todas as mazelas que nós praticamos, todos os nossos crimes, todos os nossos equívocos, quando nós estamos espiritualmente prontos para ter essa visão. Senão a gente vai se desesperar e vai até ser um motivo de atraso no nosso planejamento evolutivo. Então, naquele momento que ele está
e a gente percebe as coisas que nós fizemos. A gente percebe que havia se comprometido a, quando estar encarnado, cumprir uma série de condições que a gente não cumpriu, e a gente se sente assim, triste por não ter atendido a todas essas reivindicações, que na verdade elas se destinam a nós mesmos, né? As coisas que nós devemos passar, todos esses objetivos eles se destinam à nossa emancipação moral, né? As imposições que nos acontecem são para o nosso benefício. Daí a gente procurar entender exatamente que tudo existe ajustado e com uma razão própria para isso. As leis de Deus escritas na consciência de cada um levam o culpado a pedir seu próprio castigo e reparação. Então, naquele momento que você está lá e percebe a gravidade de alguns atos, você pede para reparar aquele ato, e é claro que naquele momento isso te mostrado as coisas que você pode fazer no sentido da sua regeneração. É claro que as coisas que nos são apresentadas, elas estão ao alcance de realizarmos, né? Mas lembramos que no capítulo do Cristo Consolador, Jesus fala que o jugo é leve, né? O compromisso é com amor e com a caridade. E o fardo não é maior do que nós pensamos. O fardo é proporcionado a nós podermos carregá-lo, a nós podermos resolver esses embaraços. Ninguém recebe uma cota de trabalho, uma cota de acontecimentos evolutivos, além da capacidade de entender, além da capacidade de realizar. Nós estamos prontos, né? Talvez nos falte a coragem, a determinação para cumprir as coisas que são demonstradas a cada um de nós. Mas pronto, com certeza, todos nós estamos. O grande problema é que quando estamos aqui, a gente acaba se encantando com as questões terrenas e a gente abstrai em relação a esse compromisso espiritual. E quando a gente faz isso, acaba se afastando daquilo que nós nos compromissamos, né? Um exemplo bem característico disso é quando nós estamos no plano espiritual e assumimos um compromisso com a mediunidade. Assumimos um compromisso de buscarmos pela mediunidade a caridade, o auxílio, né? E quando eu falo mediunidade, não é só a mediunidade ostensiva que recebe, que dá comunicações, que faz psicografia, que faz psicofonia, psicopictografia. A mediunidade ela expressa de várias formas. Cada um de nós tem um nível de mediunidade, né? Quem dá passe é um trabalho mediúnico. A mediunidade é uma característica de cada ser humano. Ela é mais acentuada no mundo dependendo do estágio em que ele esteja ou das condições que ele se compromissou. Se não existisse mediunidade, nós não entenderíamos os recados do plano espiritual, não entenderíamos as intuições que os bons amigos espirituais nos falam. Então, muitas vezes, no plano espiritual, nós assumimos o compromisso com a mediunidade. Chegamos aqui, não lembramos, ou não queremos, ou procuramos de alguma maneira um outro caminho e deixamos isso sonegado em nosso interior. Quando a gente se encarna, percebe que muitas das coisas que nos aconteceram foi por conta dessa falta de exercício. A mediunidade é um exemplo. Mas existem outros compromissos que a gente assumiu e que, na verdade, quando chegou aqui, acabou se afastando dele. Nos compromissamos com a caridade. Na verdade, a caridade é um compromisso de cada um de nós, né? Precisamos nos compromissar verdadeiramente por isso, se nós entendemos o significado da caridade. Mas nos compromissamos muitas vezes para fazer algo além do que a rotina nos impõe. E a gente acaba aqui esquecendo e não praticamos a caridade na acepção que ela deve ser bem compreendida. Então, e quando nós completamos isso, é claro, evidentemente, a gente tem um salto, a gente dá um salto de qualidade, porque as condições da encarnação, elas se refletem na nossa melhora espiritual, no nosso crescimento como individualidades que caminham no sentido do amor coletivo. A cada um será dado segundo as suas obras.
O tempo é patrimônio comum para todos. O uso bom ou mal dele é um problema particular de cada um. Então, isso é uma realidade. Mas aqui nesse momento, estamos aqui encarnados, cada um de nós tem um tempo aqui na Terra, mas um tempo que vai ficar. E esse tempo é comum a todos nós, né? Agora, como é que nós usamos esse tempo? Né? O que nós estamos fazendo em prol de nós mesmos? Um exercício desse tempo, né? Mas é uma responsabilidade de cada um. Daí a expressão a cada um segundo as suas obras. Se nós obramos no caminho da caridade, da regeneração, da fraternidade, nós havemos de escolher os frutos dessa nossa posição. Mas, se por outro lado a gente busca algum compromisso com equívoco, com desacerto, a gente também vai colher os frutos dessa nossa atitude que, por certo, há de se refletir, se não nessa, na próxima encarnação. A lei de causa e efeito é um princípio universal que significa que o acaso não existe. Um dos princípios da lógica é a causalidade. Daí a afirmação de que todo efeito tem uma causa. Essa causa pode ser boa ou ruim, promovendo respectivamente resultados positivos ou negativos. De acordo com Kardec, todo efeito é uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. A causa e efeito representa a lei. Ação e reação é a nossa atitude diante dessa lei. Se nós temos a lei de causa e efeito, né? E nós causamos, no descumprimento dessa lei, ou praticando essa lei, a gente causa algum bem ou algum dano. Ação e reação é a interpretação desse nosso ato em relação à nossa existência, do ponto de vista moral que a coisa acontece. Né? Então, a lei natural é causa e efeito. Se a gente planta uma semente, nasce algum fruto, alguma árvore, algum mato, é uma lei natural. Né? Nós precisamos entender que algumas questões elas têm esse caráter natural e outros eles têm uma reação direta com a nossa reação diante desse fato natural. Como a ação e reação em relação às nossas atitudes envolvem uma condição moral, né? Ela está vinculada às nossas escolhas. Né? A nossa escolha é determinante para que a gente tenha uma ação, uma reação, uma ação mais baseada na lei de causa e efeito. É quando a gente escolhe um comportamento diante de alguma atitude que se nos apresenta. A primeira, que é a lei de causa e efeito, diz respeito às leis que regem o planeta Terra, o universo e também nossas vidas. Está sempre presente em nossas ações e resulta em condições no contexto da nossa existência, tanto nesta encarnação quanto em vidas passadas. A segunda diz respeito ao funcionamento da causa, ou seja, se os nossos atos irão se refletir ao longo das nossas encarnações. Isso se dá por conta do livre-arbítrio que todos nós temos de escolher as atitudes que possam ser ou não convenientes. Né? E quando a gente tem uma reação ou uma ação, né? Isso é muito interessante notar, nem sempre isso se dá. Se a gente tem uma ação ruim com alguma pessoa, necessariamente a reação dela não será dela. Essa pessoa pode até não reagir diante de algum fato que a gente possa ter praticado. Mas como se trata de um processo de emancipação moral, mais adiante essa reação volta para nós através de outra pessoa ou através de algum fato. Porque a gente sabe que se nós temos a possibilidade e a obrigação moral de promover as reparações, elas irão acontecer. Se não por aquela pessoa a quem nós causamos algum tipo de prejuízo,
mas mais adiante por outra pessoa, na proporção que nos faça compreender isso. E a gente precisa ter em mente também que esses acontecimentos, como eles subjetivam a nossa evolução, isso não se trata de uma vingança, né? Que muitos de nós confundem os nossos atos com as consequências deles como uma ação de vingança, e não é isso, né? A gente está muito preso naquele conceito da lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Na verdade, as coisas que nós enfrentamos, as reações que surgem diante de nós, elas estão vinculadas à intensidade que nos faça compreender o que nos moveu a ter aquele tipo de atitude. Não é assim, eu quebrei um braço, vou ter meu braço quebrado. Porque se você não entender o sentido disso, seu braço terá sido quebrado à toa, que você não entenderá nada. É uma vingança. É tipo assim aqui na Terra, o cara comete um crime, vai preso 30 anos. Mas se ele não compreende porque ele vai preso 30 anos, ele vai sair de lá e vai fazer outro crime, que é o que a gente acaba vendo, né? É preciso que você tenha uma compreensão com as coisas que te acontecem para que você possa pensar, raciocinar. Quando você raciocina pelo medo, unicamente pelo medo, é nocivo para você. Você deixa de compreender. Você está obedecendo porque tem medo. Não está obedecendo porque você entendeu que deve obedecer. É uma situação diferente, né? Então, o nosso livre-arbítrio faz com que a gente escolha qual o sentido que nós devemos dar à nossa existência aqui no encontro encarnado. Então, do mesmo modo, quando a gente faz o bem para alguém, ajuda alguma pessoa, às vezes a pessoa não diz nada, vai embora, e você passa pela cabeça o sentimento de que aquela pessoa foi ingrata e que a sua boa ação não resultou de nada. Nós também estamos avaliando mal, estamos cometendo um equívoco, porque, na verdade, os atos de amor e de caridade, eles também nos beneficiam. E mais adiante, se não foi por aquela pessoa, de alguma maneira você vai colher o fruto da sua boa atitude. A gente precisa compreender que, necessariamente, a reação às nossas ações não se encontram ligadas diretamente a quem nós fizemos a ação, mas sim aos fatos que nos levam a ter a reação que nos faça compreender. Como eu já falei, não é uma vingança, né? E isso nos leva ao entendimento de que, para que nós possamos ter isso bem ordenado em nossas cabeças, nós devemos ser resignados, né? Então, muita gente não compreende esse sentido da resignação, acha que nós temos que ser resignados porque Deus mandou que nós fôssemos resignados. Nós devemos ser resignados principalmente, por quê? Porque nós escolhemos, quando estávamos desencarnados, enfrentar essas angústias e aflições. Ora, se isso é produto da nossa escolha, nós devemos ser resignados. Afinal de contas, eu estou sofrendo isso porque eu escolhi isso quando estava desencarnado. Eu preciso passar por isso para que eu possa evoluir. Nós devemos ser resignados por isso. E não baixar a cabeça diante de Deus, porque Deus manda tudo, e nós devemos cumprir. Que é uma característica muito nossa também, de colocar tudo na conta de Deus, né? O meu Deus vai fazer isso, o meu Deus vai fazer aquilo, o meu Deus não vai deixar que isso aconteça. Deus nos cria e nos dá todas as oportunidades. Mas o caminho é nosso. A partir do momento que a gente adquiriu o livre-arbítrio, nós somos senhores do nosso destino. Nós podemos buscar antecipação de valores maiores em cada existência, ou podemos renunciar a elas e ver o fracasso da nossa encarnação. Então, a gente precisa ter em mente que a resignação que nós devemos guardar em relação a todas essas atitudes, ela deriva principalmente por uma escolha pessoal nossa enquanto nós estávamos lá no plano espiritual para reencarnar. Eu digo para vocês porque o capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, para mim, pessoalmente, é muito consolador, porque ele me explica muitas coisas mesmo, traz à luz aqueles acontecimentos que antigamente eu não conseguia entender. Eu até costumo dizer para as pessoas que eu não tenho
problemas com as mazelas passadas, que hoje eu as compreendo. Né? Então, não tem nenhuma razão para ser empolgado, para sofrer, porque entendo perfeitamente por que elas precisavam acontecer e entendo que elas foram necessárias realmente para esse meu processo evolutivo. Agora, é bem verdade que, embora um pouco mais tarde, mas eu cumpri uma coisa que era procurar entender, através da minha vinculação ao movimento espírita, através da minha participação em um grupo de estudo, através da leitura, através de diversos trabalhos que me foram oferecidos, e eu aceitei, né, estar aqui hoje com aceitar, ter a coragem de vir aqui e falar para vocês. Embora não pareça, eu sou uma pessoa bastante tímida, então é um exercício mesmo para vencer esse desafio, mas estou aqui. Porque, na verdade, é isso que nós temos que fazer. Nós não estamos na vida só para passear, embora até nós possamos. Né? A vida aqui nos oferece uma série de coisas que nós também não devemos abrir mão dela. Né? Não devemos abrir mão de nada que apareça em nosso caminho. Né? Afastar aquela ideia de que para que nós ganhamos o reino dos céus, devemos levar uma vida franciscana. Não é isso. Nós devemos utilizar todas as coisas, aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece, através do bom uso dela. O que nos destrói é o mau uso das coisas que nós recebemos por empréstimo aqui na Terra. Então, se nós temos todas essas oportunidades, nós devemos tocar o barco, como se diz, de acordo com ele se apresenta para a navegação. E a partir daí, a gente vai levando a nossa vida. E quando desencarnar, a gente está com a consciência tranquila, porque conseguiu verdadeiramente cumprir tudo aquilo que se determinou aqui na Terra. E tem um exemplo também muito interessante da ação e reação, né? Porque quando a gente fala assim, em fatalismo, em determinismo, né? Muitos de nós acreditam que a gente já encarna com todas aquelas condições pré-estabelecidas. Dia tal, você vai levar um tom, vai quebrar seu braço, vai desencarnar sexta-feira, 13 de agosto, meia-noite. Não é bem assim, né? As coisas têm Nós temos, por exemplo, nós temos um tempo aqui na Terra, e esse tempo um dia termina. Nenhum de nós vai ficar. A gente vai morrer de acidente, de infarto, de velhice, né? De alguma forma a gente tem que sair do corpo. Ainda que não aconteça nenhuma coisa trágica, um dia o nosso corpo acaba e a gente vai embora. Mas isso tem um tempo, né? Você não está programado para viver 39 anos, 40 dias, 2 meses, 3 horas. Não. Está programado para um determinado tempo que você vai cumprir as coisas aqui na Terra. Evidentemente, isso pode ter uma moratória. Às vezes você está fazendo um trabalho muito legal, ajudando outras pessoas, você tem uma moratória de tempo, fica mais um pouquinho, você está fazendo uma caridade, está se beneficiando também outras pessoas através do seu trabalho. Né? Então, isso é uma coisa legal. Então, esses acontecimentos, eles têm uma relação, um impacto do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional. Não estão vinculados necessariamente a você ter que passar por isso, por aquilo. Se você encarna com o propósito de se recuperar, de praticar atitudes que vão te edificar, mas no seu caminho existem percalços que você deve enfrentar, dependendo do seu nível evolutivo, das coisas que você faça, da sua melhora moral, essas coisas são diminuídas. Você já não precisa enfrentar com tanta agudeza uma situação dessa. Porque o que importa é que você desenvolva a sua percepção, desenvolva o seu centro de compreensão em relação àquilo, e que daí você possa poder o conflito. Porque não tem sentido nenhum, né? Se você faz todo um esforço pessoal e verdadeiramente tem um propósito de se melhorar, você tem que passar por uma coisa muito cruel se você já compreender. Porque aí isso tem uma característica de vigilância. E não é isso. O sofrimento é pedagógico. Ele não é uma forma que se dá, toma lá da cá. É uma coisa que nos faz crescer, nos faz engrandecer. Isso é um alento. Eu penso que se você se empenha em boas ações e consegue melhorar, nessa encarnação você já pode colher os frutos através de uma suavização das suas provas. Não que você
não vai precisar cumprir alguma coisa, sim, mas ela será com certeza mais suavizada. E claro, se você desencarna já tendo suavizado e passado por isso bem, você vai continuar no processo evolutivo, porque a nossa moral, ela não retrograda, ela fica estacionada. Podemos voltar numa condição material pior, mas a nossa moral, aquela bagagem moral que a gente já fez, ela permanece em nós. Né? E tem aqui uma coisa interessante também, que são as influências, né, que a gente recebe dos nossos irmãos, né? Aqueles que chamamos de obsessores, aqueles que se aproximam de nós no intuito de um sentimento de vingança, de nos prejudicar de alguma maneira, por causa de alguns compromissos que nós tivemos com eles, né, no passado, alguma ação ruim que nós fizemos e que eles, evidentemente, não conseguiram superar e buscam uma vingança que não faça de dano a nós. E é claro que é um processo muito interessante, porque um está encarnado, o outro está desencarnado, um obsidia o outro desencarna o obsidia que está encarnado, fica, às vezes, por várias e várias encarnações, sem nenhum propósito. Nesse tipo de relação, só uma coisa efetivamente resolve, né? Que é o perdão. Né? Alguém tem um dos dois oponentes precisa chegar a um ponto de entender e perdoar. Porque o perdão é um sentimento individual que está longe de ser uma questão bilateral. O perdão é uma atitude nossa diante de algum fato, de alguma atitude. Né? O perdão é a reconciliação com o mal que nós julgamos que nos foi causado. Né? O perdão é superação. O perdão não é esquecimento. O perdão é a compreensão exata do que aconteceu e a convivência com aquele fato sem que ele mais te incomode. Ah, mas o outro não quer perdoar, é uma escolha dele. A sua escolha é se livrar desse fardo e passar a entender que aquela coisa está resolvida para você. Porque como nós estamos em estágios diferentes, o outro não tem obrigação nenhuma de entender, de perdoar, porque ele não tem ainda essa compreensão. Vai chegar o dia que isso vai acontecer. Então a gente precisa praticar o perdão individualmente, nós mesmos, porque isso começa a pôr tempo. Porque se um perdoa, se o outro perdoar, um desencarna, outro volta e fica um obsidiando o outro, a coisa permanece por séculos, de encarnações e cima de encarnações, sem uma solução prática. Né? No livro Mundo do Espírito, de André Luiz, né? Obra psicografada pelo médico Walter Vieira, ele tem umas recomendações que falam: usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias, políticas sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outros. Referindo-se em qualquer circunstância, uso da terminologia doutrinária pura. E a gente lembra também que quando nós encarnamos, a gente faz parte de uma família aqui na Terra. E essa família aqui na Terra, ela é uma família de ajuste, né? É uma família que não corresponde necessariamente à nossa família no plano espiritual. É uma família que é composta por indivíduos que são colocados num processo de aprimoramento, num processo de evolução. É claro que alguns vêm para cá da família espiritual e se juntam harmoniosamente aqui na família material, vamos dizer assim, um processo de ajuda mútua e um processo de ajudar também aqueles que foram incorporados na nossa família aqui na Terra, que necessitam se aproximar de nós, resolver diferenças entre nós, ou aprender alguma coisa que nós já tenhamos evoluído. Então, são colocados. Por isso que a gente vê nas famílias, muitas vezes, aquele que chamam de ovelha negra, né? Aquele que é diferente, todo mundo fala: caramba, são 3 irmãos, tem um que é uma peste, os outros são pomborzinhos. Esse menino não puxou o pai, não puxou a mãe. Claro que não puxou, porque na verdade ele está ali num processo evolutivo, num processo. E muitas vezes aquele que veio para tirar o equilíbrio da família,
É alguém com compromisso de vida anterior, que foi colocado ali exatamente para superar isso. E por conta do benefício do esquecimento, a gente não se lembra. Né? Mas é claro que cumpre ter todo aquele amor, todo aquele afeto por aquele que não devemos amar somente aos bons, né? Nós temos o dever de amor por todo e qualquer ser vivente, pela natureza, pelos animais, pelos nossos semelhantes, de uma maneira integral. Né? Não podemos amar pela metade, porque não existe meio amor. O amor se faz pela integralidade. Em relação a essas provas, essas dores, esses sofrimentos, no livro Céu e Inferno, existem vários depoimentos, né, de pessoas que cumpriram aqui na Terra alguns destinos bastante dolorosos, mas sempre baseados num fato pretérito, né? Uma relação de evolução através da dor, das escolhas que fizeram no plano espiritual. É o livre-arbítrio da gente escolher passar por determinadas condições para a nossa elevação moral. E no Céu e Inferno, capítulo 8 da segunda parte, tem o chamado caso Leitil. Né? Foi um industrial, ele morava nos arredores de Paris, né? Ele tinha uma indústria de tintas, né? E era uma pessoa comum, normal, vamos dizer assim, integrada à sociedade, não causava dano a ninguém, no nome dos seus hábitos regulares, né? Que vivia socialmente bem, não havia nada contra ele. Mas num dia, ele passou perto de uma caldeira, e essa caldeira virou sobre ele, era uma caldeira com verniz fervendo, e ele se queimou barbaramente. Se queimou numa situação muito grave mesmo, e ele morava a 300 metros de distância da casa dele, da residência dele. Ele foi até a casa, conseguiu chegar até a casa, né? Tomado de dores muito fortes mesmo, mas estava completamente lúcido. Chegou em casa, e os parentes o acolheram, foi tratado, mas não tinha nenhuma condição de sobrevivência. Ele combinou por desencarnar. E até mesmo que naquela época, os tratamentos médicos, eles não tinham a qualidade que tem hoje. Então, era inviável a vida dele, né? Superar aquela condição. E aí, ele desencarnou e foi acolhido no plano espiritual, os irmãos cuidaram dele, né? Todos nós fomos acolhidos, na verdade, no plano espiritual. E mais tarde ele compareceu na Sociedade Espírita de Paris e ele deu um depoimento. Ele disse que ele, na época, mais para trás, ele era um juiz. E ele havia, por questões meramente políticas, havia condenado uma jovem inocente de 14 anos de idade à fogueira, ser queimada viva. E, na hora lá da execução, os carrascos não conseguiram realizar aquela coisa tão complicada, eles não conseguiram incendiar a menina, vamos dizer assim. E ele mesmo, pessoalmente, foi lá e acendeu o fogo. A menina, inocente, 14 anos de idade, morreu em meio a dores atrozes. Então, quando ele estava desencarnado, antes de vir como leitil, né, ele tomou ciência desse fato e percebeu a atrocidade que ele havia cometido. E ele mesmo, isso é relato dele na Sociedade Espírita de Paris, ele mesmo escolheu passar por essa prova de morrer queimado, sentindo as mesmas dores que ele havia causado naquela menina. Foi o fato que aconteceu. Então, para quem está encarnado, do ponto de vista normal, que não entenda essa questão, há de pensar que esse homem foi profundamente injustiçado, porque ele era uma pessoa que vivia completamente integrada à sociedade, cumpria com suas obrigações, era honesto, era bom, e morreu numa circunstância tão trágica. Mas a reencarnação nos explica exatamente o que aconteceu. E, nesse caso, ele cumpriu a prova
até com resignação. Ele foi para casa e desencarnou. Porque ele entendeu que ele mesmo havia feito uma coisa tão cruel, que pediu para viver essa condição. Então, esses fatos não acontecem por acaso. Todos os fatos da nossa vida que nos marcou, que nos causam algum tipo de dissabor, de angústia, foram escolhas nossas. Né? A gente vive aqui, nesse momento, padecendo de algum mal, de alguma mazela, de alguma dor que pode parecer até insuportável, foram escolhas nossas. Por isso que nós devemos ser resignados, que nós escolhemos. E se a gente se revolta, a gente, em parte, está descumprindo o nosso compromisso de vir aqui, enfrentar essas atitudes e conseguir passar por elas bem, passar bem para, quando desencarnar, ter a mala de obrigações mais vazia e a mala de realizações muito mais cheia. Antigamente, né, essa questão da nossa vida, da nossa evolução, da proposta de que nós somos os senhores da nossa evolução, ela veio a ser assim, bastante aclarada primeiro quando Jesus esteve entre nós e depois, mais tarde, com a codificação espírita, né, quando veio nos trazer toda essa gama de entendimento, todas essas explicações. Mas antes disso, né, deixa eu achar aqui para ver. Assim, foram os filósofos gregos chamados sofistas que começaram a raciocinar que não havia um propósito de nós aqui estarmos encarnados, sujeitos a uma ordem de império de Deus, que nós fôssemos obrigados a enfrentar tudo isso, sem que nós tivéssemos um mínimo de participação, um mínimo de escolha, ou um mínimo de condição de alterar alguma coisa. Né? E mais tarde, Sócrates também, ele não aceitava que houvesse essa dominação total sobre os homens, porque haveria de se ter, com certeza, alguma possibilidade de colocarmos o dedo e fazer esse tipo de modificação. Infelizmente, né, até hoje, alguns de nós ainda raciocinam nesse sentido de que tudo acontece por obra de Deus. Deus determina isso e você tem que cumprir calado. E quando você pede uma explicação para esse tipo de ocorrência, as pessoas respondem que isso é um mistério de Deus. Não existe mistério de Deus, né? Na verdade, quem deu a codificação, tomou conhecimento mínimo dela, percebe que as coisas todas têm uma explicação lógica, né? Os fatos estão intimamente ligados. Os fatos ligados a nós, eles têm uma razão de ser direta com as nossas próprias atitudes, são resultado das nossas escolhas. Não existe acaso em nossas vidas, não existem balas perdidas. As tragédias que acontecem, elas são analisadas antes da nossa encarnação. E elas fazem parte da nossa evolução. Nada acontece por acaso. Eu estou aqui conversando com vocês estarem aí escutando pacientemente, admiro até isso, faz parte de uma escolha que nós fizemos. Né? Nós podíamos ter uma escolha diferente em outro local. Não é Deus que nos colocou aqui para cumprir tudo que Ele determinou, como se nós fôssemos marionetes. Nós não somos marionetes. Nós temos o livre-arbítrio e toda a decisão necessária para a condução da nossa vida, para a condução da nossa emancipação moral. Nós precisamos ter fé, acreditar nisso. Senão, a gente não anda, a gente vai ficar sempre sendo aquela criança que a mãe leva pela mão para a escola e depois vai buscar de tarde e você não aprende nunca a ir para casa sozinho. Então, a nossa casa é o plano espiritual. E é sozinho, com as nossas convicções, com o nosso aprendizado, com as nossas escolhas, com o cumprimento das nossas obrigações, com a caridade que nós possamos fazer, nós vamos chegar para casa, vamos buscar o benefício. Então, que a gente possa ter boas escolhas, né? Que a gente possa compreender verdadeiramente que nada acontece por acaso. O acaso não existe, né?
que nós podemos fazer a diferença em nossas vidas através da nossa compreensão e das atitudes que nós possamos tomar advindas dessa compreensão. Muito obrigado pela paciência de vocês. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Compreensão das situações que a vida nos apresenta. Qual o sentido da minha existência? Todos nós somos gratos pelas reflexões da noite, companheiro Paulo Almeida. Os recadinhos antes da gente ir para o trabalho do passe. Sexta-feira, as nossas reflexões ficam por conta de Bia e Fátima. Bia da Mocidade, gente, vamos prestigiar. Elas vão falar sobre o capítulo 7º do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal. Na próxima quarta, às 20, companheira Fátima falando sobre metas para o ano novo. Eu e Meire convidamos a quem tiver vontade de participar do Coral Vozes do SESI. Os ensaios são às quartas-feiras, às 6h30. Já temos eu, Adriana, Meire, Dani, Carlos. Nossa dirigente do Departamento de Doutrina convida, aqueles que estiverem interessados em pouco conhecimento sobre a doutrina, um novo grupo de estudos que vai ser aberto na nossa casa, quarta-feira, 6 ou 6h30, Renata? Doutrina Espírita para Principiantes. Os dirigentes desse grupo de estudos são Renata e Sheila. Já começa na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, inscrições na secretaria. Companheira Dedé e equipe convidam aqueles que querem iniciar o culto do Evangelho no Lar. Tem uma equipe da casa que orienta, que dá as orientações para o início do culto. Dirigentes do passe, a companheira Ana Lúcia, Adriana, Augusto, Flávio, Gina, Montserrat e Lelé. A gente dá boa noite àqueles que nos acompanharam aqui pelo Facebook, uma noite de paz para todos nós.